Bom dia. Eu espero que todo mundo está bom. Eu estou aqui no New York, onde está ficando frio, mas Tiago está no São Paulo e ele estava falando que está quente lá. Obrigada, Tiago Matos. Eu acho que todo mundo no call agora conhece a Tiago, mas ele é um advogado especialista em advocacy e ele tem muita experiência trabalhando na área de saúde, por isso hoje vai falar disso conosco. Também quero acordar a vocês, se vocês têm perguntas, porque o Tiago vai falar, depois vamos ter tempo para todas as perguntas que vocês vão ter. Tem uma parte que fala perguntas, ou questions. Lá você pode ir teclando a pergunta e depois da apresentação nós vamos dar tempo para as perguntas. Também quero assegurar que para os que não estão registrados na pacientesunidos.org, na plataforma em português, por favor, registre, assim que você está na lista de invitados, de convidados para qualquer outro webinário que vamos ter. Estamos fazendo esforço de fazer webinários cada mês, em português e espanhol também. Então, isso foi a propaganda para Pacientes Unidos, e agora eu vou fazer propaganda para Tiago. Faz muitos anos eu conheci a Tiago, eu não quero dizer, mas eu acho que foi 10 anos atrás, e sempre trabalhando, sempre muito enfocado na saúde, mas mais que isso, Tiago tem uma maneira de falar, uma maneira muito enfocada na tema. Então, quando ele tem tempo de frente de um tomador de decisão, ele é muito específico, ele sabe o que ele vai falar e sabe o que ele vai pedir do tomador de decisão. Eu acho que isso são capacidades que todos nós podemos aprender algo disso. Então, agora, Tiago vai compartilhar suas experiências e algumas recomendações para nós. Então, obrigada, Tiago, e bem-vindo. Oi, Ale, obrigado, eu que agradeço, né, o convite. Para mim é um super prazer estar aqui com você. Você falou que a gente se conhece aí há uns 10 anos, eu acho que até um pouco mais, e acho que eu comecei, inclusive, a emergir aí nessa área do advocacy através de você, né? Você era uma grande referência, ainda é uma grande referência, mas você foi uma grande inspiração, então acho que o meu prazer de estar aqui é ainda maior por causa disso. Então, agradeço mais uma vez, queria cumprimentar também todos que estão aqui nos assistindo. Eu, infelizmente, não consigo ver todos que estão aqui, então não posso nomeá-los, mas é muito bom saber aí que tem gente conhecida que está nos assistindo. Eu espero poder trazer aí algumas informações que agreguem também valor para todos que estão nos assistindo. Eu acho que eu sempre parto, Ale, do princípio de que ninguém é neutro. É impossível a gente achar que a gente é neutro, e mais difícil ainda é a gente ter objetividade quando fala de si mesmo, né? Então, por causa disso, antes de começar, eu gostaria de falar um pouco assim sobre quem eu sou e o que eventualmente influencia o meu olhar, assim, o meu ponto de vista, né? Porque aí todo mundo também tem a condição de filtrar o que acha que faz sentido o que eu estou falando, o que acha que eu estou muito enviesado. Então, para começar, assim, hoje eu sou um advogado sanitarista, né? Sou formado em Direito, me especializei em Direito Sanitário, em Advocacy em Saúde. Eu comecei a trabalhar em 2003 e eu sempre trabalhei com Direito à Saúde. Hoje eu exerço alguns papéis profissionais, né? Eu sou diretor jurídico de Advocacy do Instituto Oncoguia, também sou gerente jurídico da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Faço palestras corporativas, dou consultoria de Advocacy, então, basicamente, profissionalmente, é isso que eu faço. Meu primeiro contato com o direito à saúde nasceu um pouco relacionado com uma experiência pessoal com a minha mãe. Ela recebeu o diagnóstico de câncer em 2001, e morreu em 2011, depois de 10 anos aí lutando contra o câncer. Ela tinha 58 anos quando morreu. Eu tenho duas filhas, uma de 2 anos, outra de 4 anos. Ambas podem ter herdado uma mutação genética com predisposição ao câncer da minha mãe, né? Uma predisposição a câncer de mama ou câncer de ovário. E eu já tenho que lidar com essa situação, não sei ainda como é que eu vou agir. Acho que eu estou esperando aí talvez a medicina evoluir para saber
como é que eu vou me comportar em relação a isso, né? Que medidas que eu vou tomar. E tudo isso eu falei e destaquei a importância de falar tudo isso para que vocês possam ter aí de forma bastante transparente todos os meus vieses ideológicos, profissionais, emocionais, minhas paixões, minhas inquietudes, né? E tudo isso certamente vai influenciar a minha fala. Então, filtrem o que vocês acharem que carrega muito essa influência. Já fiz essa minha introdução, e agora eu vou passar aqui para a minha apresentação. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre os problemas que existem aí no mundo. Problemas pessoais, problemas que vocês enfrentam aí no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país, problemas que o mundo enfrenta. A gente tem muitos problemas, né? Muitos problemas de todas as ordens. A gente vive a vida resolvendo problemas. Existem basicamente 4 tipos de problemas. Aqueles problemas simples. Quais são os problemas simples? Deixa eu dar algum exemplo aqui. Aconteceu hoje de manhã, por exemplo. Eu acordei para fazer o meu café. A hora que eu fui tirar o leite do micro-ondas, eu não consegui segurar direito, o leite todo foi derramado. E o chão da cozinha ficou toda encharcada de leite. Qual que é a solução para esse problema? A solução é simples, né? Eu sei que eu preciso pegar um pano, úmido, de preferência, passar em cima da região molhada, depois passar novamente um novo pano para poder limpar ali os resíduos e basicamente o problema está resolvido. Existem os problemas que são complicados. Como é que são os problemas complicados? Vou também dar um exemplo que eu passei recentemente. Eu fui viajar, peguei meu carro e comecei a perceber que havia um barulho diferente. Eu sabia que tinha um problema. A bem da verdade é que eu não entendo nada de carro, então eu não saberia resolver, mas eu sabia procurar alguém que teria esse conhecimento, um especialista, que no caso era um mecânico. Foi um mecânico e ele rapidamente descobriu qual era o problema e arrumou, e o problema estava resolvido. Então, nesses casos, nos problemas complicados, a gente normalmente precisa de alguém especialista naquilo. Mas é claro e é muito conhecido o processo de causa e efeito. Né? Eu sei exatamente o que está acontecendo ali e como resolver. O terceiro tipo de problema são os problemas complexos. Para esses problemas, você não tem claramente qual é a causa e o efeito. Você normalmente vai resolver estes problemas com tentativa e erro. Você vai fazer algum tipo de intervenção, vai medir qual foi a consequência daquilo, você vai medir qual foi o resultado daquilo e vai fazer ajustes, porque provavelmente você não vai conseguir resolver de primeira. E vai ter também que monitorar aquilo para ver se o problema continua sendo bem controlado. Vou dar exemplos também. E aí eu já vou entrar mais no objetivo dessa nossa conversa, que é o advocacy. Né? Esses problemas que são os grandes problemas da humanidade, problemas relacionados a questões sanitárias, problemas relacionados a questões sociais, econômicas. São problemas que normalmente são multifatoriais, tem muitas causas, e a gente não consegue controlar todas as variáveis. Por isso que todas as intervenções, que a gente normalmente chama de políticas públicas, elas precisam ser constantemente monitoradas. Inevitavelmente, por mais que a gente tenha o maior número de informações possíveis, a gente não consegue controlar todas as variáveis, então vai ser um pouco naquele modelo tentativa e erro. Claro que para algumas situações a gente pode ter mais evidências, a gente pode ter um maior controle sobre as variáveis, mas não todo o controle que seria necessário, por exemplo, para você resolver um problema complicado. Talvez, quando a gente tiver mais inteligência artificial, quando a gente conseguir monitorar cada detalhe, a gente consiga transformar os problemas complexos em problemas complicados. E aí a gente consiga resolver de forma mais rápida, mais objetiva, com mais eficiência. Mas, enquanto isso, a gente precisa enfrentar esses problemas com a humildade que exige você ter a consciência de que você não vai conseguir controlar todas as variáveis e, por isso, as intervenções elas precisam ser bastante controladas. O quarto tipo de problema, ele costuma ser mais raro, mas acontece também, são os problemas caóticos. No problema caótico, você não faz a mínima ideia de como enfrentar, você não faz a mínima ideia da causa e efeito, você não faz a mínima ideia, você é pego de surpresa. Nesses casos, você tem que agir.
de alguma forma, mas para tentar ter tempo para transformar aquele problema caótico num problema complexo. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. A pandemia. Lá no comecinho, né, aqui no Brasil, mais ou menos em março, a gente foi pego de surpresa. Por mais que a gente vinha escutando que uma epidemia estava rolando ali na Ásia, estava passando para a Europa, de uma hora para outra, a gente começou a ser bombardeado com uma informação assim, agora todo mundo vai ter que ficar em casa. Por que todo mundo vai ter que ficar em casa? Por que essa era a ordem do dia? Porque ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia como controlar aquela situação. Por isso, a primeira reação é assim, fica em casa para a gente parar e pensar como é que a gente vai agir com essa situação. Foi a tentativa de transformar esse problema caótico num problema complexo. E a gente vem evoluindo, obviamente, dentro dessa perspectiva. Tem um exemplo clássico também que eu gosto, quando você está numa revolta. Né? Você está ali numa manifestação, de repente estourou uma grande revolta. O que você faz? A orientação dos especialistas em revolta é que você fique atrás de um poste, de um lugar concreto, porque as pessoas vão se desviar ali, senão você corre o risco de ser pisoteado. A hora que você fica ali atrás do poste, você vai ter tempo de parar, pensar, olhar o que está acontecendo e tomar a melhor decisão. Então, só para concluir, problemas caóticos, você tem que tentar transformar esse problema caótico num problema complexo, para a partir daí conseguir intervir da maneira mais adequada. Bom, voltando aqui para os nossos problemas complexos, os grandes problemas da humanidade, saúde, educação, segurança, meio ambiente, como é que esses problemas costumam ser resolvidos? Como é que esses problemas costumam ser enfrentados? Como é que a gente costuma evoluir na solução desses problemas? Bom, a bem da verdade é que para esses grandes problemas da humanidade, eles vão ser gradativamente resolvidos à medida em que um pequeno número de pessoas começa a se mobilizar em torno daquela questão. É assim que os grandes problemas da humanidade vêm sendo resolvidos. Desde a escravidão, do voto das mulheres, do voto dos negros, questões relacionadas à educação, questões relacionadas ao mundo sanitário, tudo isso começou, mudanças começaram porque um pequeno grupo de pessoas resolveu tentar mobilizar tomadores de decisão com propostas para resolver aí todos esses grandes temas da humanidade. Tem exemplo do Gandhi, por exemplo, que conseguiu basicamente a independência da Índia. Pegue, por exemplo, Martin Luther King, que na década de 60 fez todo o movimento pelos direitos civis, conquistou uma série de direitos, uma série de condições que hoje a gente percebe que eram absurdas, mas que na época aconteciam, segregações. Pega, por exemplo, Nelson Mandela, lutou contra todo um aparato de apartheid na África do Sul. Esses são exemplos. São exemplos de pessoas comuns, como nós, de carne e osso, que bebiam água, que comiam comida como a gente come, e que eram, naquele momento, pessoas absolutamente comuns, mas que se mobilizaram, acreditaram numa necessidade de promover transformações e conseguiram mobilizar grandes tomadores de decisão e conseguiram grandes avanços para a humanidade. Infelizmente, muitas vezes a gente espera por um grande super-herói. A gente espera por um líder, né? Alguém que vai resolver todos os nossos problemas. E não é assim que acontece. É só a gente olhar em retrospectiva. Como é que os grandes avanços atualmente têm surgido? Né? Qual que é esse novo modelo de transformações, de mobilização da sociedade para grandes transformações? Hoje, via de regra, pessoas com ideais, com propostas de acabar ou de resolver problemas enfrentados por grupos específicos, acabam se associando a outras pessoas com esses mesmos ideais, criam o que a gente chama de associações, ou podem nem criar associações formais, mas se associam, né, se juntam com outras pessoas que têm o mesmo objetivo e procuram fazer algum movimento, algum avanço social, alguma mobilização para convencer tomadores de decisões a mudarem políticas públicas, a aprimorarem políticas públicas. E aí essas associações,
elas acabam sendo porta-voz de grupos minoritários, de causas de interesse difuso, como, por exemplo, causas ambientais, causas de saúde, causas de educação. E são essas associações, né, ou grandes lideranças que se juntam com outras lideranças que acabam promovendo discussões em torno desses problemas. Eu gosto de definir advocacy, né, uma palavra de origem aí inglesa, americana, mas que não tem uma tradução literal aqui para o Brasil. Eu gosto de definir dessa forma. Como uma arte, primeiro, porque você não tem uma receitinha de bolo, não é uma ciência exata, você pode ter um monte de caminhos para resolver as questões, você pode ter um monte de táticas, não existe uma única forma de você enfrentar ou de você executar essa arte. Então, a arte de investigar e diagnosticar problemas enfrentados por grupos sociais desfavorecidos ou negligenciados, ou causas de interesse difuso e coletivo, como eu mencionei, meio ambiente, por exemplo. Além disso, além do momento da etapa de investigar, é preciso propor soluções que sejam sustentáveis e responsáveis, e, obviamente, pelos meios éticos e legais, desenvolver ações políticas estrategicamente planejadas para influenciar os tomadores de decisão a promoverem transformações necessárias. Quando eu falo meios legais e éticos, né, é claro que muitas vezes você vai ter leis que são ilegítimas e imorais, e aí você vai poder atacar essas leis por meio de processos como desobediência civil, né, como contrariar aquela lei, mas as leis que são morais, obviamente, elas precisam ser observadas. Em última instância, o que você faz em um advocacy é sensibilizar uma autoridade a assinar algum ato normativo para que mude políticas públicas. Com a escravidão foi assim. Você teve que ter leis para gradativamente acabar com a escravidão. No caso do direito do voto das mulheres, dos negros, de grupos minoritários, também foi assim. Você teve que ter uma sequência de atos normativos, de leis, de decretos, de regulamentações para garantir esses direitos, a concretização e a efetivação desses direitos. Então, em última instância, você vai investigar problemas, para, a partir dessa investigação, propor soluções, e aí, com essas propostas, você vai tentar comunicá-las para os tomadores de decisão, e aí você vai usar muitas vezes influenciadores também desses tomadores de decisão, para que eles adotem medidas regulatórias, medidas legais e regulatórias. Em última instância, a gente está querendo ali uma canetada. É isso que o advocate acaba objetivando aí, em último grau. Qual que é, talvez, um dos problemas que a gente enfrenta hoje, né, para lidar com o advocacy, né? A gente tem uma democracia, muitos países têm um regime democrático muito mais transparente, com uma capacidade de participação muito maior. Só que qual que é o grande problema da nossa democracia atual? Nem todas as pessoas que poderiam contribuir com evidências, né, ou que poderiam participar de um processo de mobilização, porque possuem talvez as melhores soluções, elas estão participando. Nem sempre a gente tem essas pessoas participando desses processos de tomada de decisão. O Martin Luther King usa essa frase, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu acho muito interessante a gente fazer uma releitura dessa frase. Talvez o pior problema é que aquelas pessoas que mais entendem do processo, daquele problema, e mais condições de apresentar uma proposta de solução sustentável, responsável, muitas vezes elas ficam ali omissas, elas não apresentam, elas não se expõem para apresentar essas suas propostas. E quando essas pessoas se omitem, outras pessoas que às vezes não entendem tão bem do assunto, mas que se acham grandes entendedoras, elas vão fazer a sua vontade prevalecer. Porque quando você não tem nenhuma proposta, se você só tem uma proposta na mesa, talvez aquela pareça mais razoável. Então, esse é um ponto muito importante da nossa atual democracia. É a necessidade dos grupos de interesse, aquelas pessoas que mais entendem, participarem do processo de tomada de decisão. Vejam só, por exemplo, se eu chego para um tomador de decisão, se eu chego para o presidente da República e falo assim para ele, olha aqui, ó, presidente, está aqui o problema.
Enfrente o problema, assim. Você está enxergando muito bem, né, qual é todo o contexto aí, e eu tenho aqui a solução. Essa seria a minha visão do problema. Só que aí chega, por exemplo, a Alessandra e fala assim, não, peraí, o problema é esse aqui. E a proposta de solução tem que estar ligada a esse problema. Enfrente o problema. Aí chega, por exemplo, a gente está tratando aqui de questões de saúde, chega lá as operadoras, representantes das operadoras de plano de saúde, e fala assim, não, o problema é esse aqui. Imagine se só a operadora levar esse problema e o tomador de decisão só tem essa perspectiva para analisar. Aí chega a comunidade médica e fala assim, não, o problema é esse aqui. Chega uns hospitais e fala, não, o problema é esse aqui. Chega uma outra associação de pacientes e fala assim, não, o problema é isso aqui. A indústria farmacêutica, o problema é esse aqui. Chega lá alguém que não entende nada, de nada, e fala, não, o problema é isso aqui. Chega um outro partido político, o problema é isso aqui. O que a gente precisa enquanto cidadãos responsáveis, é tentar levar para o tomador de decisão o cenário completo. Em primeiro lugar, a gente precisa tentar entender o cenário completo, porque a gente não tem, normalmente, a capacidade de enxergar o cenário completo. A gente acaba se apaixonando muito pela nossa opinião inicial e acaba não tendo a habilidade de enxergar além daquilo que a gente alcança num primeiro momento. A gente precisa ter essa humildade de levantar o maior número possível de informações, de tentar entender o problema na perspectiva de todos os grupos que estão sendo afetados. Porque aí a gente consegue propor uma solução que vai realmente conseguir enxergar o problema como um todo e levar para o tomador de decisão o problema tal como ele é. Isso vai gerar muito mais crédito para quem está se comunicando com o tomador de decisão, porque ele vai confiar muito mais numa pessoa que tem a clareza do problema e que possa ajudá-lo também a ter essa clareza, do que alguém que leva só uma visão míope, uma visão enviesada. E como eu falei inicialmente, ninguém é neutro, a gente tem viés, a gente tem muita dificuldade de conseguir enxergar o problema sem ideias pré-concebidas. É muito importante esse exercício de tentar entender que você provavelmente não tem a melhor solução, principalmente no começo daquela empreitada. Como eu falei, você tem o melhor raio-x do problema, né? Quando você tem o raio-x completo aí do problema, você acaba tendo muito mais evidência. E é muito importante você ter o maior número de evidência para levar para o tomador de decisão. Mas tem que também ter clareza de que evidência, apesar de ser algo essencial, ela não é o suficiente para você mobilizar um tomador de decisão a promover as transformações necessárias. Você precisa também de um certo poder de mobilização. Você precisa ser persuasivo. Você precisa se comunicar muito bem. Eu costumo dizer que o advocate ele precisa ter um domínio muito amplo e sempre buscar aprender mais sobre aquela área de expertise dele e sobre o processo de tomada de decisão daquela área. Esse é o primeiro ponto que ele tem que ser muito bom. E o segundo ponto que ele tem que estudar constantemente é a sua habilidade de se comunicar. Porque a gente sempre pode melhorar essa capacidade de comunicação. Então, as duas coisas. Entender muito bem o tema que você trabalha e o ecossistema, o processo de tomada de decisão, e a habilidade de se comunicar. Esses são pontos fundamentais para que você possa ter sucesso aí nas iniciativas de advocacy. Eu vou trazer aqui um exemplo da questão da importância de você mobilizar, e para isso você precisa se comunicar, que aconteceu com uma experiência que eu tive com o Instituto Oncoguí em 2013. A gente fazia um trabalho para convencer os legisladores a aprovarem um projeto de lei que garantia ao paciente com câncer acesso a tratamentos antineoplásicos orais ali nos planos de saúde. Até então, o plano não era obrigado a cobrir medicamento oral, somente tratamento endovenoso. E aí a gente fez um trabalho de tentar mostrar aquela realidade, retratar bem o problema, apresentar propostas de solução que era um projeto de lei para alterar a lei dos planos de saúde. Esse projeto foi apresentado, ele seguiu por algumas comissões, e no momento que ele estava na última fase de aprovação na Câmara dos Deputados, havia ali um período para
todos os deputados daquela comissão apresentar uma emenda, né, ou seja, uma proposta de mudança no projeto. O deputado Arnaldo Faria de Sá, que é um deputado que tradicionalmente defende pessoas idosas, aposentados, consumidores, ele apresentou uma emenda que basicamente tirava do projeto de lei o direito dos pacientes receberem medicamentos para controle de eventos adversos. E a gente acompanhava, naquele momento, diariamente, para ver se alguém ali apresentava alguma mudança para poder intervir, né? Naquele momento, a gente se reuniu e falou assim, o que a gente pode fazer para tentar mostrar que essa é uma medida equivocada? A gente poderia esperar o projeto entrar em votação, e aí convencer os outros deputados. A gente poderia fazer um abaixo-assinado. A gente poderia tentar um espaço na televisão, um espaço na rádio, uma publicação no jornal, enfim, o céu era o limite. A gente poderia usar todas as táticas que a nossa imaginação nos permitisse criar. E a gente ali, alguém teve uma ideia de fazer de olhar no Facebook desse deputado para ver se o Facebook dele era aberto. Quem sabe, se fosse aberto, a gente poderia tentar mobilizar as pessoas a escreverem na fanpage dele que aquilo era uma decisão equivocada. E foi o que aconteceu. A gente viu que a fanpage dele era aberta e a gente fez uma postagem basicamente dizendo que o deputado havia apresentado uma emenda tirando do projeto de lei o direito dos pacientes receberem os medicamentos para controle de eventos adversos, para dor, para náusea, para anemia, enfim. E aí, a gente sugeriu que as pessoas fizessem uma postagem, né, se elas concordassem ou se elas não concordassem com aquela medida, né, que ela alertasse o deputado. E foi o que aconteceu. Em menos de 3 horas, 434 compartilhamentos, inúmeras mensagens na fanpage do deputado. Fizemos um outro post orientando as pessoas que quisessem ligar no gabinete. E o telefone, como vocês podem ver aqui, ele é publicado no próprio site da Câmara dos Deputados. Muitas pessoas ligaram no gabinete. Poucos minutos aí depois do início dessa campanha de mobilização, o deputado entrou em contato com a gente para entender o que a gente estava querendo ali. A gente explicou o que era que estava acontecendo e ele entendeu que foi, de fato, um equívoco e disse que iria retirar aquela emenda. Então, imaginem, eu poderia ter feito um monte de coisa, poderia ter sido talvez uma bala de canhão para matar uma mosca, né? Imagina eu levar pessoas em ônibus para Brasília para poder fazer uma mobilização lá, com placas, etc. O que a gente fez foi uma coisa simples, sem custo, né? Ou com baixíssimo custo. Conseguimos fazer aquela informação chegar até o deputado, conseguimos sensibilizá-lo a, pelo menos, se abrir para olhar e dialogar a respeito daquele problema. E entrou em contato conosco, apresentamos ali qual era a questão e ele se comprometeu a retirar a emenda. Na época, a gente falou assim, olha, deputado, que bom que o senhor reconheceu aí que foi um equívoco, mas, por favor, eu preciso que o senhor nos apresente a prova, né, o protocolo da retirada dessa emenda. Bom, foi o que ele fez depois dessa conversa, ele fez um post na fanpage dele, basicamente dizendo que foi determinado naquela data a retirada imediata da emenda ao projeto de lei, conforme anexo. E ele postou ali o anexo devidamente protocolado, e aí pediu, com bastante humildade, desculpas, muito obrigado, por favor, ajudem a divulgar a nossa decisão. Acho que isso aqui mostra que muitas vezes o tomador de decisão, ele age ali influenciado talvez por algumas partes que não levaram a ele o cenário completo. E quando ele consegue entender o cenário completo, ele percebe que houve um equívoco. A democracia, sim. As pessoas que estão ali tomando decisão, elas não entendem de tudo que está acontecendo. E é por isso que a gente tem a obrigação de levar e de participar do processo de convencimento, né, de acordo com as nossas perspectivas. É por isso que a gente precisa estimular que todos os grupos de interesse participem do processo de tomada de decisão. É por isso que associações de pacientes precisam participar, precisam dialogar com quem vai ter o poder da caneta. Precisa dialogar com quem tem o poder de influenciar quem tem o poder da caneta. Precisa levar para essas pessoas, ou tentar levar para essas pessoas o cenário completo, para que ela possa, a partir daí, tomar a melhor decisão. Bom, pegar esse exemplo ainda, a lei foi aprovada. Pouco tempo depois, a lei foi aprovada e o paciente com câncer passou, em tese, a ter direito aos tratamentos orais. E aí eu pergunto para vocês,
Basta? Vocês acham que o trabalho de quem faz advocacy está concluído aí a partir da aprovação de uma lei? Se vocês pensaram que, sim, agora a lei foi aprovada, a gente pode tirar umas férias e comemorar, sinto dizer que não. Não acaba aí. Talvez comece, de fato, aí o nosso verdadeiro trabalho. Porque normalmente as leis, ou todas as políticas públicas, elas não nascem perfeitas. Elas nunca nascem perfeitas. Primeiro porque, normalmente, as decisões são tomadas sem a gente conseguir entender o cenário completo. E a gente também não consegue nunca saber todos os efeitos colaterais daquela medida. Como eu disse inicialmente, problemas complexos, eles não têm todo esse modelo de causa e efeito bem definido. A gente não consegue entender todas as variáveis. A gente vai precisar monitorar, a gente vai precisar checar na prática como é que aquilo está acontecendo e fazer ajustes em tempo real. O que aconteceu, por exemplo, com esse projeto da quimioterapia oral? Ele foi regulamentado, passou-se, então, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a função de definir aí como é que essas tecnologias seriam ofertadas para os pacientes, qual seria uma lista aí de tratamentos que seriam oferecidos, as diretrizes para que os pacientes pudessem ter acesso a isso, e essas diretrizes passaram a ser atualizadas somente a cada 2 anos. Eu diria até mais tempo do que isso, porque você tem uma janela temporal de submissão, dependendo da data em que aquela tecnologia é registrada no órgão de vigilância sanitária, pode demorar até 1.300 dias para o paciente ter acesso. Então, vejam, a lei foi aprovada, o direito, em tese, tecnicamente foi garantido, mas na prática você teve muitos obstáculos, você até hoje tem muitos obstáculos para que o paciente tenha acesso em tempo oportuno a esse tipo de direito. Né? Então, isso exige que a sociedade se mobilize constantemente, faça constante monitoramento daquela política pública, para que proponha e para que sensibilize as autoridades a promoverem transformações, a promoverem ajustes. Né? Existe uma cultura, ainda aqui no Brasil, de que uma lei, porque é nova, ou uma medida regulatória, porque é nova, ela é boa, e ela não precisa de ajustes. Não é verdade. Por mais que ela seja nova, às vezes ela precisa de ajustes no segundo seguinte ao que ela foi implementada. Né? E essa é um pouco a nossa função, como quem faz advocacy, de levar isso ao tomador de decisão. Quando você sensibilizou alguém a aprovar uma lei, logo na sequência, talvez você tenha que sensibilizá-lo ou sensibilizar outra autoridade a fazer ajustes nesse modelo regulatório. Né? Então, isso é um aspecto muito, muito importante. Eu queria falar um pouco sobre alguns itens aqui. Eu acho que a gente já está aqui num tempo muito já adiantado. Eu quero abrir para perguntas. Mas eu queria só apresentar aqui alguns itens muito rapidamente, que eu acho que são princípios. Eu levo, pelo menos, como princípios. E princípios é aquilo assim que tem que fazer parte do seu processo de atuação, né? Dos seus valores. E você tem que se lembrar desses princípios para não... são coisas universais, eu diria assim, né? Que se aplicam em todas as situações de quem faz advocacy. E eu acho que, começar, esse aqui eu já falei, mas vou reforçar. Não se apaixone pela sua visão inicial do problema, né, e ideias para enfrentá-lo. Normalmente você não tem a noção exata do problema, do quadro completo, principalmente no começo. Você tem que investigar o mais profundamente possível e o tempo inteiro recolher mais informações sobre aquelas informações. Procure conhecer a perspectiva de todos os stakeholders e respeitá-las. Todo mundo tem legitimidade para trabalhar e para ter sua própria opinião. E você vai ser muito mais capaz, você vai ter muito mais condições de promover transformações sustentáveis e responsáveis se conseguir entender a visão de todo mundo. Né? E analise o mais friamente possível. Tente entender o viés daquela perspectiva, tente processar, tente juntá-la com a sua e tente aprimorar a sua com todas essas novas informações. Confie nas informações que cheguem, mas confirme. Tá? Confirme. Porque nem sempre as opiniões estão bem embasadas. Então, sempre confirme. Não acredite em tudo em que você ouve. Não acredite. Faça como São Tomé. Né? É ver para crer. Acho que essa é um grande princípio para quem trabalha com advocacy. Busque dados em fontes confiáveis.
A gente tem hoje a Lei de Acesso à Informação, que é uma ferramenta extraordinária para a gente poder ter acesso a dados oficiais, né? Dados que, se tiverem errados, vão estar errados pelo menos na fonte ali, você pelo menos não vai se expor, né, apresentando uma informação que você conseguiu numa fonte não confiável. Ali você tem dados do governo, dados oficiais. A Advocacy serve para você enfrentar as causas raízes dos problemas, não é para enfrentar efeitos dos problemas, né? E também não é para enfrentar as causas que são imediatas ali. Você tem que buscar qual que é a causa raiz e enfrentá-las. É ali que a gente resolve o grande problema. E tem que saber diferenciá-las, porque nem sempre é tão simples. A partir do momento que você identifica um problema complexo, você vai ver que ele tem muitas vezes várias causas raízes. E qual que você vai enfrentar? Né? Eu gosto muito do conceito de Pareto, que 20% do esforço gera 80% do resultado. Então, normalmente, 20% das causas raízes, se resolvidas, vão resolver 80% dos problemas. Então, tente identificar, a partir das causas raízes que foram ali avaliadas, que foram verificadas, tente identificar aquelas que, se enfrentadas, vão causar maior impacto. Fuja da síndrome do é só. Problemas complexos, não existem soluções simples para problemas complexos. Desconfie toda vez que alguém falar assim, olha, para resolver isso é só fazer isso, é só fazer aquilo. Não existe é só. Se fosse fácil resolver, pode ter certeza que já teria gente capaz para resolver o problema. Pode ter certeza que o tomador de decisão já teria resolvido. Ninguém está ali para aumentar os problemas ou para enrolar. Se as soluções fossem simples, certamente os problemas já teriam sido resolvidos. Todo mundo tem opinião formada sobre tudo e normalmente as opiniões são ruins. Parta desse princípio também. Tem objetivos muito específicos e realistas. Quando eu falo específico, eu quero dizer, por exemplo, no caso que eu mencionei para vocês, do projeto, os planos de saúde não eram obrigados a cobrir medicamentos de uso oral em domicílio. Qual que era a solução específica? Você tinha que alterar a lei e incluir um artigo na lei dizendo que os planos deveriam ser obrigados a cobrir tratamentos orais de uso domiciliar. Isso é uma proposta específica. Você está propondo um projeto de lei que vai alterar uma lei que trata de um assunto, no caso ali dos planos de saúde, e ela vai descrever exatamente o que você quer. Isso é uma proposta específica, isso é um objetivo específico e realista. Entenda o máximo possível, como eu já falei, da área de atuação e também se especialize em comunicação. A grande arma de um advocate, a grande arma de quem faz advocacy é a palavra, é a comunicação. Isso é fundamental, é muito importante a gente sempre se aprimorar nessa arte de se comunicar. Isso aqui também é muito importante. Você pode realizar qualquer coisa na vida, né? Já dizia Henry Truman. Basta não se preocupar com quem vai levar o crédito. Não se preocupe se você vai ser considerado a pessoa responsável por ter criado aquela solução, né? Porque se você não estiver preocupado com crédito, se você não tiver essa vaidade, não importa quem está promovendo, não importa se é você que está falando, não importa se é você que vai ser citado no jornal, ou não importa se é o seu vizinho, ou se é uma ONG parceira. Se você quer realmente resolver o problema, não se preocupe em levar o crédito. Isso é muito difícil, parece fácil falar, mas é muito difícil na hora que você está agindo, porque você quer ser reconhecido, né? Porque você acha que também o reconhecimento vai fortalecer a sua organização. Mas se você tem realmente o valor genuíno em resolver aquele problema, não se preocupe tanto no crédito, né? Se preocupe mais no problema ser resolvido, se preocupe mais em ter porta-vozes que vão impactar ainda mais, que vão sensibilizar mais o tomador de decisão. Esses são, acho que, os princípios que me parecem essenciais. Claro que a gente pode desdobrar e falar sobre outros princípios, mas esses me parecem os essenciais. Trouxe aqui para quem se interessar mais alguns documentários, filmes, a maioria está na Netflix, a maioria deles estão na Netflix ou em alguma plataforma de streaming. Então você pode conferir, né? Todos esses aí tem filmes e documentários que vão, de alguma forma, trazer um pouco dessa arte do advocacy. Trouxe também alguns livros, caso vocês queiram aí conhecer mais, alguns livros específicos sobre advocacy, algumas biografias, eu tenho algumas delas aqui comigo, não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, mas eu recomendo muito, principalmente as biografias dos grandes advocates, né, do nosso mundo. Gosto muito desse último livro, Por que Não Podemos Esperar, do Martin Luther King, que foi traduzido recentemente para o português esse ano, e trata muito dessa reflexão dele, né, da urgência, do
do aspecto de urgência na resolução dos grandes problemas que os grupos sociais que a gente defende aí, eles enfrentam. Concluindo, então, aqui, gosto muito dessa frase do Martin, que ele fala, já meu íntimo, né, meu grande amigo aqui, companheiro. Nossas vidas não são vividas plenamente se a gente não estiver disposto a morrer por quem a gente ama e pelo que a gente acredita, né? A vida é isso, a gente busca propósito na vida. Sem propósito, a nossa vida não tem integridade. A gente vai morrer sempre achando que a gente deveria ter feito alguma coisa. E quando a gente tem propósito, quando a gente tem essa integridade, certamente quando a gente morrer, a gente vai pelo menos deixar um legado, que a gente deu o nosso melhor para poder ajudar o mundo a ser um lugar mais justo para todo mundo. E se vocês não gostam, não gostam de coisas tão sentimentais assim, podem ficar com essa última frase, né? Se você acha que é pequeno demais para fazer a diferença no mundo, é porque nunca passou uma noite de sono com um mosquito. Então, Ale, passo a palavra agora para você e vamos para as perguntas. Eu gosto do último, porque isso dá uma ideia muito específica do problema, né? Também quero assegurar que todo mundo sabe que nós vamos antes de tudo, obrigada, Tiago. Foi excelente, foi muito claro. Tem algumas páginas que eu vou absorver em minhas apresentações. Vou dizer que são tuas, mas eu vou roubar algumas coisinhas, tá? O importante é que não precisa do crédito, a gente precisa mudar o mundo. Entre nós, vou traduzir a espanhol e inglês para roubar. Mas isso foi super interessante, super fácil de seguir. Também o exemplo também ajuda, né? Porque nós podemos falar nos nuvens, mas esse exemplo e também dizer que não para com a lei. Porque a maioria das coisas que não temos acesso na área de saúde já tem lei. O que não tem é acesso, não tem implementação, não tem logística fora dos capitais, tem todo esse problema que nós temos que trabalhar nisso. Então, a lei é o primeiro passo, mas depois é a implementação, acesso e logística para que chegue ao país inteiro. Então, obrigada por reenfocar isso, porque eu acho que isso é super importante para nós. Também quero assegurar que para vocês que querem rever essa apresentação, ou se vocês querem recomendar a uns amigos, vamos repassar na Facebook Live às 18 horas, hoje no Facebook Live da página do Pacientes Unidos em Português. Então, por favor, assistem ou recomendem a outra pessoa, porque eu acho que tem muitos pontos muito importantes aqui. Temos algumas perguntas. A primeira vem de Sheila Vasconcelos. Olá, Sheila, como vai? Tudo bem? Espero. Ela tem uns pontos também que eu estava pensando. Então, ela fala, eu venho levantando pesquisas nas redes sociais para perceber as demandas atuais. Entretanto, a resposta é em torno das participantes e talvez isso não seja representativa, né? O que você sugere para levantar os problemas atuais sem usar os achismos? Ótima pergunta mesmo. Ótima pergunta. É difícil, né? Eu acho que a gente precisa... eu acho que também não vai ter uma bala de prata. Eu acho que a gente vai precisar juntar uma série de elementos, né? Para poder trazer aí essa perspectiva. Você sabe que por exemplo, lá no Oncogui a gente discute muito o que a gente define como prioridade das nossas ações de advocacy, né? Porque a prioridade tem que ser a prioridade daquelas pessoas que estão ali enfrentando o problema, do grupo, né? Das pessoas que vivem com câncer, no nosso caso. E não necessariamente o que a gente acha que é o problema que elas enfrentam, né? Eu acho que é muito válido você fazer enquetes, né? Claro que a qualidade também da forma como você formula a pergunta vai gerar a qualidade das respostas, né? Eu acho que é uma forma muito importante de você extrair informações. Eu acho que, de certa forma, você vai ter que... existe um termo, o Rei Dalio usa esse termo, que é uma
uma meritocracia, como é que ele usa? Acho que é uma decisão por credibilidade. Algumas pessoas, claro, elas entendem mais do ecossistema, então, às vezes, quando você está na dúvida entre um caminho ou outro, ou a causa raiz do problema principal é essa ou aquela, escute aquelas pessoas que têm já um histórico, né, uma compreensão melhor do problema, tente dar mais crédito para aquelas opiniões. Então, se você soma, junta o feedback que vem dos pacientes com aquelas avaliações feitas pelas pessoas que mais entendem do assunto, você triangulou aquela informação, aquela opinião entre vários players ali, de repente entendeu que aquela seria talvez a melhor proposta de solução, ou a melhor forma de compreender o problema, eu acho que você vai ter que optar. E sempre também, Ale, eu acho que tem que ter a humildade de saber que você tem as informações incompletas, você vai ter incertezas ali, né? E você vai ter que buscar cada vez mais complementar aquilo. Né? Então, acho que por aí. Acho que nenhuma dessas táticas, dessas ferramentas, elas são desprezíveis, não, né? Desprezáveis. Elas podem se somar. Sim. Outra coisa que você falou, mas eu acho que também ajuda, é ter algumas pessoas com quem você pode falar: oi, eu estou ouvindo isso, você acha que é verdade? Um médico, um tomador de decisão, alguém na academia. Essa ideia de triangular a investigação, né? Nós não podemos só basar tudo em as pessoas afetadas. Claro que o que Perfeito. queremos é criar a voz das pessoas afetadas, mas um paciente sabe da sua situação. Tem outras pessoas fora do área do paciente que vejam mais e se nós temos confiança com essa pessoa, podemos fazer a pergunta, porque sabemos que eles não têm sua agenda atrás, né? Então, outra pergunta foi: por que a área de advocacy é tão envolvido como o que você falou sobre créditos? Eu penso sobre isso. Acho mesmo que não importa os créditos, mas há pessoas que brigam pelo crédito. Os maiores adversários podem estar ao nosso lado. Experiência pessoal. Eu também acho, assim, na prática mesmo, né, eu acho que... É claro que a organização que você trabalha, para ela também ganhar espaço, né, para ela também ter credibilidade, para ela ser conhecida. Imagina que um tomador de decisão não vai receber qualquer um, ele vai receber aquelas pessoas que ele considera que tenham mais condições de ajudá-lo, pelo menos em tese, né? Então, a organização ela precisa ganhar um certo respeito, uma representatividade. Então, assim, de alguma forma, ela precisa mostrar que ela contribuiu e ela precisa de algum crédito nesse sentido. Mas é muito ruim quando tudo gira em torno de crédito, né? Eu acho que mais importante de você falar, né? Eu sempre acho ruim, assim, eu mesmo me policio, porque nunca é você que fez, assim, nunca é você que é o grande responsável por qualquer mudança. Você é uma pessoa que, no máximo, contribuiu para aquilo, mas tem muita gente, e você não consegue mapear tudo, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu mencionei aqui para vocês, eu acho que é mais fácil você mostrar como a coisa foi feita e o crédito ser atribuído a você automaticamente do que você falar que foi você que fez, né? Se eu estou mostrando ali que foi feito um post alertando a população, estou mostrando que houve um engajamento muito grande, 500 e poucos compartilhamentos, estou mostrando que na sequência o deputado fez um post respondendo aquilo, voltando atrás. Eu estou mostrando automaticamente que o que eu fiz gerou um resultado, né? É óbvio que vai ter algum crédito a respeito daquilo. Então, acho que contar a história já de certa forma, ter um crédito. Mas seria absurdo eu falar que fomos nós os únicos responsáveis por aquilo. Porque, além disso, várias outras pessoas podem ter ido no gabinete dele, várias outras pessoas podem ter falado, e a gente não faz ideia que provavelmente ele deve ter conversado com outras pessoas para saber se aquilo que a gente apresentou também fazia sentido. Então, assim, não dá para você atribuir a uma única pessoa o crédito, né? No limite, no máximo, você contribuiu para algum resultado. Mas é bom ter essa humildade de saber que você foi uma peça dentro de um sistema, né? Você é apenas uma pequena etapa ali que pode ter sido importante,
mas é apenas uma pequena etapa. Acho que assim deixa a gente, sei lá, satisfeito e é bom monitorar também. Acho que só, desculpa, eu quero deixar mais fácil para a pergunta, mas eu acho que não é só monitorar para ter crédito, eu acho que é para você avaliar se aquela sua ação gerou resultado. Porque às vezes a gente fala assim, olha, eu mandei um ofício lá para o deputado para fazer uma audiência pública e ele fez audiência pública. Cara, quem disse que ele já não ia fazer a audiência pública se você não tivesse mandado ofício nenhum? Ah, eu mandei um ofício para o deputado para ele aprovar um projeto de lei e ele aprovou o projeto de lei. Quem disse que foi você que convenceu ele? Quem disse que ele já não ia aprovar? Então, tem que tomar muito cuidado para você avaliar também com rigor se a sua ação gerou um resultado ou se é só uma né, tá só correlacionado, assim, né? Ou se não tem efeito de correlação nenhum, né? Então é muito importante esse olhar bastante objetivo e crítico sobre a sua própria ação. Eu acho que de vez em quando ajuda a ser mãe. Eu sempre sei que eu vou fazer mais trabalho que todos e não vou receber nada de crédito dentro da família. Então, aqui vai ser diferente no mundo inteiro. Também, eu lembro, quando eu trabalho com coalições, eu falo com a equipe, olha, eu sei que nós vamos a fazer tudo o trabalho, porque somos assim, trabalhamos. E tem outros que vão a tomar crédito onde não deveria tomar crédito. E não podemos estar enojados com isso agora, porque isso não importa. Então, deixamos isso ao lado. Nem falamos disso, porque isso nunca vai ajudar na causa, né? E outra coisa que eu acho também é tomar crédito é muito importante de falar de sua postura fora, né? E eu acho que ajuda mais a uma pessoa dar crédito que tomar crédito. Verdade, concordo. Vai frente de um grupo, frente de um tomador de decisão, de televisão, se você fala, eu gostaria de dar graças a 1, 2, 3 e 4, e muito obrigada por essa informação, e o médico não sei que, não sei quanto, isso é uma boa reflexão em você. Então, você está fazendo o ante-crédito, né, de tomá-lo. Você está oferecendo. Perfeito. Mas você sai mais lindo, mais de confiança, mais humilde. Com certeza. Então. Você sabe que assim, você falou esse exemplo, por exemplo, que eu mostrei, tem duas formas de enxergar ali. Você pode olhar a situação como algo que mereça criticar o deputado, ou você pode ter um olhar de que você merece se dar crédito a ele por ter voltado atrás, né? Porque assim, reconhecer um erro talvez é muito mais importante. Eu confio muito mais numa pessoa que reconhece o erro do que numa pessoa que está pegada àquele erro, né? Que não volta atrás. Então, isso que você falou é muito, muito importante. E a verdade é que nem fazer doação. É que nem quando você ajuda uma pessoa que está numa situação, né, desfavorecida. Você se sente bem por ter ajudado. Quando você dá o crédito, você se sente bem por ter... Então, assim, é uma via de... Você ganha duplamente, né? Eu achei muito legal mesmo isso que você falou. Acho que é um aspecto muito importante para a gente refletir. Eu acho também um ponto que você fez, e eu gostaria de destacar um pouquinho, essa relação que você teve com o tomador de decisão. Ele fez o câmbio, né? Mas ele dependia de vocês para promovê-lo. Porque essa é a relação. Eles precisam de nós, porque nós somos expertos, nós podemos chegar com recomendações e soluções. Ele tem o poder de fazer o câmbio. E depois ele depende da nós de novo para promover e educar e assegurar que todos os pacientes saibam do câmbio do lei. Então, não é uma guia de uma direção só, né? Ele também precisa de nós. E se nós sabemos que ele precisa de nós, isso também é um empoderamento para nós. Nós sentimos mais poder, porque sabemos que ele precisa de nós também, né? E me imagino que vocês fizeram uma promoção excelente para ele, né? Com certeza, com certeza. Faz todo sentido mesmo. Então, temos aqui o Rogério Oliveira, que está dando parabéns pela iniciativa. Parabéns, Tiago.
sempre claro e preciso em suas explicações. Então, parabéns, como sabemos, Tiago sempre é muito, muito claro. E a outra pergunta que chegou também de Sheila, como implementar leis que foram aprovadas, mas ainda não foram implementadas? O que podemos fazer? As leis, né, elas criam direitos. Só que, como você falou no início da nossa conversa, você precisa implementar. A lei precisa ser implementada. Toda tomada de decisão, costumo falar que tudo se resolve com políticas públicas. E políticas públicas, elas se materializam com atos normativos, né? Normalmente uma lei, ela precisa ser regulamentada. Talvez seja por decreto, talvez você tenha uma agência reguladora que precisa editar alguma resolução. Sempre você vai ter algum ato normativo. Às vezes é um ato de uma autoridade infralegal, assim, né? Que não é aquela autoridade máxima, mas você precisa ter um despacho, você precisa tomar uma tomada de decisão. Então, acho que é muito importante, depois que uma lei for aprovada, você tentar mapear qual que é o processo de tomada de decisão que precisa acontecer para essa lei ser regulamentada, bem regulamentada. Posso dar vários exemplos aqui, né? Na oncologia, por exemplo, a gente teve uma lei que garantiu a notificação compulsória do câncer. Até hoje, ela não foi implementada. O que tem que acontecer? Tem que ter alguma norma do Ministério da Saúde dizendo como é que isso vai ser operacionalizado, em que sistema que ele vai ser lançado, quem vai ser obrigado para fazer o lançamento. Tudo isso precisa ser detalhado num ato regulatório ou regulamentar, né? Então, se você só aprovar a lei e comemorar, você vai comemorar em vão, porque o negócio precisa fluir. Essa lei foi aprovada acho que há uns 3, 4 anos, até agora não foi regulamentado, né? Então, isso assim, são inúmeros exemplos. E você pode, nem sempre, a gente às vezes se apega muito ao legislativo. Nem sempre o tomador de decisão é o legislativo. Muitas vezes é o executivo que vai ter que operacionalizar aquilo. Então a gente tem que mapear bem quem que é a autoridade para poder fazer pressão no lugar certo. Não adianta nada, por exemplo, se eu quiser discutir a incorporação de tecnologia em saúde, não adianta eu chegar no legislativo e pedir para ele aprovar uma lei. Primeiro porque é inconstitucional, assim, não seria o papel dele aprovar uma tecnologia, né? Existe um processo formal para isso. Então, você teria um processo que você tem até fases, etapas muito claras, né? Aí você também tem que entender em que momento que você tem que atuar, qual é o tomador de decisão que você tem que abordar. Eu acho que isso é um aspecto muito importante. Entender bem o processo de tomada de decisão é fundamental para você poder seguir com essa fase de fazer a lei ser cumprida, né? Eu acho também, pelo menos personalmente, para mim, essa época é a época que me custa mais, porque não tem uau, né? Com lei você tem escrito, você pode ler, olha que fizemos, mas a implementação é super difícil, implica muita gente. E é difícil de medir. Eu acho que isso seria um bom tema para um webinário do futuro, um estudo de caso real de alguma lei que vocês ainda estão tratando de implementar e as barreiras e as oportunidades lá. Então... Você sabe uma questão que eu acho importante para a gente falar no próximo webinar? Eu tenho pensado muito, né? E às vezes parece que é feio você falar que política pública é tentativa e erro, e eu cada vez mais acredito que é. Você tem que prototipar. Eu acho que a gente precisa de mais protótipos de políticas públicas, né? A gente precisa fazer um piloto, medir, ver como é que está, ampliar para poder... Porque não adianta nada também você fazer uma política pública e envolver o país inteiro, uma política pública que não vai funcionar. Você vai gastar dinheiro e não vai ter resultado, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa de prototipação de políticas públicas. Acho que é um tema moderno, assim, que ainda é pouco falado, tem uma certa resistência, mas eu acho que a gente pode fazer de uma forma muito positiva, muito madura, muito responsável. Sim. E também eu acho que, de vez em quando, na época de implementação, requer que nós
começamos a falar com gente que não já conhecemos, né? Então, nós conhecemos todo mundo do área de saúde, mas em implementação você precisa na área da finança, na área do Estado, então é um mundo completamente... Não é zona de conforto, né? Não é a nossa zona de conforto. Não, é muito fora do área do conforto, sim. Então, Nirva de Souza fala, parabéns, Tiago Farina, quero trabalhar na área de advocacy em Londrina, Paraná, e estou procurando me capacitar. Obrigada. Agora, eu acho que, não sei... e também Wellington Raman fala, adorei, parabéns, Tiago. Trabalhamos com doenças raras e sei bom como é. Então, muitos parabéns. Eu acho, pelo menos, que eu ouvi Tiago falando de um outro webinário para nós. Então, você está comprometido. A hora que você quiser, Lê, prazer. Vamos a explorar um pouco mais sua experiência. Muito obrigada. Eu sei que você está em casa com filhos. Eu, pelo menos, estou em casa com cachorro. Minhas filhas saíram, então eu não tenho ninguém para ocupar-me. Eu sei que você sim. Então, obrigada por tomar tempo fora de sua família, tempo fora do trabalho que você faz. Imagina, prazer. Por favor, acorda que hoje às 18 horas no Facebook Live, Pacientes Unidos em Português, vamos a ter a apresentação de novo. Também vamos a ter a apresentação em total na página de pacientesunidos.org em português, e também vamos a mandar o PowerPoint aos participantes de hoje, assim para assegurar que em todas as partes podemos compartilhar a informação que você nos compartilhou hoje. Então, como sempre, Tiago, muito obrigada. Espero que todo mundo está bom, todo mundo está sano, fica em casa e até a próxima. Obrigado, Ale. Um abraço para você. Eu queria também agradecer as perguntas, Sheila, Rogério, velhos amigos e todos os demais aí que estão assistindo a gente. Muito obrigado por terem prestigiado aí nossa conversa. Beijão, Ale. Prazer, viu? Tchau, obrigada. Tchau a todos. Obrigada, tchau.